Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um. Casal Reage, meu nome é Alice. E meu nome é Captiones, meu amor, estamos aonde? Estamos em live lá na Roxinha, então já aproveito para nos seguir por lá e também para nos acompanhar lá no nosso Discord, que o link tá tudo aqui na descrição. Muito obrigado pelo seu apoio. Muito obrigada, galera. Estamos trazendo aqui a internet destruiu a sua vida. Isso. O trauma coletivo da internet e as profecias de Serial Experiments Len. O canal aí Quadradinhos na Sarjeta. É isso. Legal. Ele é um anime. É um anime. Legal. De ficção Legal. científica. Legal. Porra, massa. Eu não Então, consigo enxergar muito bem, já mas vou me inscrever aqui no canal e vou deixar o meu like. já aproveita, se inscreva no nosso canal e deixa seu like para ajudar no nosso trabalho. Exatamente. Vamos lá então. Vamos. 3, 2, 1. Go. Ai, meu ouvido. Sinistro. Sinistro. O quanto que a internet talvez nos traumatizou, ou melhor dizendo, quanto que a existência da internet produziu um trauma coletivo. Dizendo assim, parece que a internet é só uma coisa horrível, mas quando eu falo trauma, eu tô falando de mudanças abruptas, de condições sociais, econômicas, culturais, condições de vida, enfim, que de repente mudaram, e mudaram muito, e muito rápido. É evidente que tudo isso não acontece sem alguma dose de sofrimento. Para nós, seres humanos, mudar sempre é difícil. Às vezes, mudar, até mesmo para melhor, traz alguma resistência. Então refaço a pergunta, seja você mais velho ou mais jovem, você já parou para pensar o quanto que a internet foi um grande trauma? Então, tem um anime que já pensou isso, e foi nos anos 90. Eu tô falando aqui do cult Serial Experiments Anos Lain. 90. And you don't seem to understand. Serial Experiment Lain, ou para os íntimos, Lain, que é como eu vou Lain. falar aqui porque eu não aguento mais falar essa palavra comprida trava-língua, é um anime relativamente popular. Eu digo popular porque não é uma febre, e nunca foi, mas sempre teve uma legião de fãs muito dedicados. Isso se deve não só na comunidade otaku, que gosta de mangá e anime, mas também na comunidade gamer, porque Lain foi pensado para ser tanto um anime quanto um game, e também chegou a ter um mangá. Porém, o que interessa é que tanto o anime quanto o game saíram no mesmo ano. O jogo foi para PS1 e o anime teve 13 episódios. E é nele que eu vou me focar aqui. E por que eu vou ficar só no anime? Porque, galera, fazia tempo que eu não via algo tão interessante. Sim, eu sou dessa turma que foi descobrir essa obra quase 30 anos depois. E sério, aqui até fazendo uma nota pessoal, hoje como alguém que trabalha com a internet, eu achei o anime de uma capacidade profética absurda. Mas vamos lá, tô falando e ainda não disse sobre o que é a história. A gente acompanha uma Preciso jovem ver, protagonista, uma menina japonesa chamada Len Iwakura. E ela vive bem naquele momentinho ali do final dos anos 90, onde a internet estava começando a se tornar cada vez mais popular e mudar rapidamente os modos de vida, sobretudo no Japão. E aí logo de cara você já tem um certo mistério, porque no comecinho mesmo, a primeira coisa que a gente vê é uma colega da Len que tira a própria vida, e após a morte dela, tanto a Len quanto as colegas estão recebendo e-mails. E não são e-mails agendados, não, são e-mails como se a menina ainda estivesse viva. Mas espera, como assim? Ela morreu. Então aí o pessoal começa a pensar que isso é uma pegadinha, que alguém pegou a senha do e-mail dela, porém a Len acaba indo mais fundo nessa investigação, porque com ela o papo é outro. Porque a menina que tirou a própria vida, que se chama Shisa Yomoda, está dizendo pra Len que ela continua viva na internet, que ela descobriu que não precisava mais do seu corpo, que ela não precisava mais da carne, porque ela, enquanto memória, estava viva na internet. E isso pra Len é uma notícia bastante reveladora em vários níveis, porque primeiro, papo estranho. Segundo, Len não tem interesse nenhum por computadores. Porém, o pai dela tem, até demais. Inclusive, o anime é muito bom pra mostrar o quanto que Len está entrando num mundo bastante sombrio. Porque quando ela vai falar com o pai, ele tá lá vidradaço nos computadores, entrando em várias coisas ao mesmo tempo e não dando atenção pra filha. E a Len fala: pai, eu quero um computador pra mim. O que eu tenho ali não é muito potente, então eu tô querendo uma máquina melhor. E o pai dela fica satisfeito, ainda que continue um tanto ignorando ela. Só esse detalhe já traz um pouco do quanto que esse anime é profético. Hoje, cada vez mais pais completamente viciados em celulares, com crianças à sua volta, demandando atenção, e muitas vezes, a coisa pior ainda, quando é dado para as crianças o celular. Aí eu fico imaginando você aí assistindo e dizendo: pô cara, mal começou o vídeo, já tá encrencando. Qual é o problema da gente ficar aí consumindo esse monte de imagens maravilhosas que a internet nos traz? Continua acompanhando aqui o anime, porque é a partir dele que a gente começa a pensar vício em eletrônicos, invasões hacker,
crianças em espaços virtuais que elas definitivamente não deveriam estar, extremismo, alienação e também uma profunda, mas gigantesca solidão. Sim, a sensação é que nós nunca fomos tão conectados como hoje em dia e ao mesmo tempo parece que a gente nunca foi tão solitário como a gente tá agora. Mas antes de eu causar uma crise existencial em você que está me assistindo graças à internet, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso aproveita e curte o nosso aí também. Esse canal só existe graças canal, aos seus apoiadores. São eles que financiam essa pessoa que talvez nem exista. Às vezes eu sou uma imagem gerada por inteligência artificial, mas pelo menos eu tenho recompensas, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi e conteúdo exclusivo. Inclusive, nosso próximo encontro, o grupo de estudos, vai ser discutindo Lady Snowblood, importante mangá que influenciou Kill Bill. Então eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E considere ser membro aqui no YouTube por R$ 6,90 ao mês e ter acesso a Sarjeta Flix, dezenas de conteúdos exclusivos e lives a cada 15 dias para ter um papo direto com os apoiadores. Mas vambora! Serial Experiment Lain é um anime criado por Yasuyuki Ueda, no sentido original, Ueda Yasuyuki. E a proposta aqui da obra não é ser algo, vamos dizer, muito hiperestimulante. Pelo contrário, Lain é um anime que muitos vão dizer que dá sono. E, de fato, dá muito sono. Eu, pra conseguir assistir os 3 episódios, dormi umas 2 vezes. E olha que doido, só isso já é um negócio Ixi, eu não posso assistir, não. Como é que a gente tá vivendo agora. Véio. Dizer que dá sono quase que é uma ofensa. Oh, aquela coisa é uma bosta. Peguei no sono vendo. Só que ao mesmo tempo, é verdade. isso também revela sobre o quanto que a gente tá hiperestimulado. Quanto que a gente só se acostumou com coisas que deixam a gente acordado o tempo inteiro. A gente vidrado, entupido de dopamina. Tanto que ao mesmo tempo, hoje a gente vive uma época de surtos de remédios pra dormir. Daí que chega a ser um sintoma de toda uma doença cultural, a gente encrencar com coisas que fazem a gente naturalmente pegar no sono. Com obras que são belas e que estão ali para ser assistidas pra gente relaxar. E se a gente cochilar em determinado momento, tudo bem. Outro dia a gente continua. Por que isso é um problema? E esse já é um ponto fundamental aqui sobre Lain. É um anime que tá procurando desacelerar você, de colocar você em outra instância, inclusive de consciência. Daí uma certa lentidão, um lirismo, que é posto acima de tudo em imagens com um forte senso poético, mas também às vezes bastante incômodas, além de falas enigmáticas, mas que você vai amarrando ao longo do anime. Sim, tem muita piração, mas também não é aquela coisa que todo mundo fala, não dá pra entender, tipo Evangelho, é impossível entender Evangelho. Porra, eu até fizemos um vídeo aqui, mais de 1 hora falando. Mas vamos voltar aqui pro enredo. E eu já adianto, tá, galera? Eu vou soltando spoilers aos poucos. Se você chegar num certo ponto e dizer, meu Deus, já tô sabendo coisa demais, aí você para, assiste o anime e depois volta aqui. Como isso pra vocês, nem agora não falando do anime, falando da menina. Odeio isso, eu sempre reclamo isso aqui no canal. Nome de série que tem o mesmo nome do personagem. Aí eu tenho que ficar dizendo, agora eu vou falar do Lain, o anime. Agora do Lain, a menina. E vai complicar, porque não é só uma menina, enfim, já vou explicar. Vamos lá, recomeçando. Lain é uma garota de classe média que tem um pai que é muito vidrado em computadores, uma mãe extremamente apática e uma irmã mais velha Padrão que de é anime, meio padrão de anime. blasé. Já na escola, a Lain ali tem as suas amiguinhas, mas a mais importante se chama Alice. Sim, não é um nome tão comum no Japão. E a referência aqui já é óbvia. Alice no País das Maravilhas. Porque enquanto a Alice de Lewis Carroll é aquela que nos conduz para um mundo fantástico, um mundo maravilhoso, aqui a Alice, que a gente vai acompanhar, vai ser a única personagem que vai trazer Lain de volta pro mundo real. É aquela colega que basicamente diz, amiga, sai um pouco desse celular. Só que aí já começa a pergunta, qual é o mundo real? Gente, mais um contextozinho aqui. Serial Experiment Lain saiu anos antes de Matrix. Porém, se vocês forem lembrar, final dos anos 90, teve uma cacetada de produções sobre realidade virtual, sobre o fato de a gente estar vivendo numa simulação, de ficar questionando os limites da própria realidade a partir dos computadores. Lembrem que existia também, além de todos os apocalipses já esperados para a transição do milênio, havia também o bug do milênio, que ia ser um problema que ia dar em todos os computadores e de repente de uma hora para outra ninguém mais ia ter internet. Aliás, não só não ia ter internet, o computador ia travar, você ia perder todos os dados. Enfim, cabe dizer que nada dessas porcarias se concretizaram. Só que aqui também já tá o germe do que depois ia se tornar uma praga na internet, que é teoria da conspiração. E isso tá já logo no início da trama de Lain, dessa menina tendo que lidar com a morte de uma colega, uma morte que na sua circunstância já é extremamente triste, incômoda, e ainda por cima com o fantasma dela, só que no caso um fantasma virtual, dizendo, olha, aqui na internet a gente continua vivo. Mas aí você já deve estar me perguntando de cara, tá, avança aí no papo, a menina tá mesmo viva? Esse universo aqui de Lain, a grande descoberta é que as pessoas conseguem fazer com que suas memórias vivam na internet? Gente, o negócio ainda é mais complicado. Primeiro, para poder explicar aqui para vocês, eu preciso fazer uma espécie de análise comparada o tempo todo. Ou seja, explicar um pouco a trama de Lain, mas ao mesmo tempo falar do quanto que ela tá procurando tecer uma crítica sobre a internet e que, repito,
foi precisa para um caralho. Começando pelo vício em eletrônicos, ou especificamente vício em internet, vício em computadores, hoje vício em smartphones, porque além diante desse mistério da morte da colega que fala com ela, como eu já falei pra vocês, resolve se equipar e daí ela não sabe mais parar. Pouco a pouco, o quarto dela vai virando uma espécie de fortaleza. E aqui entra o elemento cyberpunk. Que isso? Desse anime, porque chega uma hora que o quarto da Len é uma gruta, com tubos, com líquidos que a gente não entende, uma cacetada de processadores, projeções, inclusive pelo lado de fora da casa tá começando a sair essa maquinaria. Dentro do quarto dela, conforme você pisa, é úmido, então você escuta passos como se estivessem pisando em poças d'água e claro, tem esse elemento sombrio, só as luzinhas dos eletrônicos iluminando o ambiente. E isso mostra muito como a Len vai cada vez mais sendo devorada e se deixando devorar pela internet. Que aqui até não é chamada de internet, é chamada de wired. Mas foda-se, eu vou chamar de internet. Aliás, ainda nesse lance de nomes diferentes, aqui os computadores são todos Navi. Só que é extremamente igual à Apple. Então já fica esperto. Eita, aqui porra. o fim do mundo começa pela Apple. Outra coisa aqui que vale comentar, já que eu falei do computador dela, é o quanto que o cyberpunk, principalmente o cyberpunk japonês, pensa as máquinas não só como sujeitos, como seres vivos, e que isso muito remete ao animismo japonês, presente no shintoísmo, no budismo japonês, enfim. Mas também tem um outro fator aqui, que é a impermanência. Isso, por sua vez, está muito ligado ao budismo, e que é a ideia de que as coisas mudam. Por que eu dei essa volta aqui? É que as máquinas, elas também são impermanentes. E daí uma coisa típica do cyberpunk japonês é sempre mostrar elas quase como se fosse uma espécie de tumor. Elas crescem, elas ganham volume, elas vão invadindo espaços, elas vão tomando conta não só das coisas, mas também do nosso corpo. Ou seja, não só a máquina pode ser um objeto de horror, mas ela é um objeto de horror que também é um sujeito que não para de mudar. E aí começa a rolar uma série de intrigas. Tem toda uma teoria, eu vou né? aqui encurtar o papo, mas basicamente a Len começa a receber relatos de coisas que ela fez que ela não fez, ou ela acha que não fez. Seja na internet dizendo que ela fez isso, aquilo e aquele outro, coisa que ela para e pensa e fala, não gente, eu nem uso direito, ou quando eu uso as redes eu não uso pra isso. Porém, pra piorar, começam a ver a Len em outros lugares. Ou seja, ela começa a ser vista em boate, ela começa a ser vista em lugares na rua, e a menina só para e pensa, gente, não sou eu tava em casa. Esse mistério ele vai ser respondido, mas de cara ele já apela pra algo também muito típico da nossa vivência hoje nas redes, que é o quanto a gente entra num processo de autoalienação. Ou seja, a gente vai criando uma espécie de duplo na internet que a gente às vezes sequer se reconhece. Inclusive, diante dessas lógicas de algoritmo que a gente tem hoje, esse duplo pode ser um triplo, um quádruplo, ou seja, para cada rede social, você é tipo uma pessoa diferente, sacou? No Twitter, você é o Zé Tretinha. No Instagram, você é a pessoa feliz, bem-sucedida, com fotos fitness. No YouTube, você é o profissional, produtor de conteúdo. No TikTok, você é o idiota fazendo uma dancinha. Ficou pesado esse final, parece que eu desmereci o TikTok. Bateu o Cadê Sargento no TikTok, tá? Segue a gente lá. Voltando, ser assombrado por um duplo é uma coisa que, vamos ser francos, eu acho que todo mundo aqui que usa a internet já se sentiu assim. Quando nessas interações pelas redes sociais, as pessoas começam a dizer que a gente falou coisas que a gente acha que não falou, ou que a gente se manifestou de um jeito que a gente pensa assim, não foi isso que eu quis dizer. Pare pra pensar, a maioria das brigas na internet é tudo isso. Pessoa X falou algo, pessoa Y entendeu algo. E o que uma falou e o que a outra entendeu, raramente é a mesma coisa. Inclusive, muito do que eu tô falando aqui desse vídeo vai produzir uma série de outros significados, que vão estar muito além do que eu tava pensando. Só que no caso do anime, esse comentário profético sobre a vida na internet entra ali dentro de uma instância quase que sobrenatural. Porque, conforme a Len vai avançando na sua investigação, ela descobre que, de fato, existem outras Len. E eu falo outras, porque talvez não seja só mais uma. Seja como for, uma, logo de cara a gente constata. Existe uma Len maligna. Ou pelo menos alguém usando a imagem da Len para fazer maldades. E que maldades seriam essas? De novo, este maldito anime é profético. Porque esta Len maligna não só vicia jovens em computadores, mas também acaba promovendo comunidades extremistas e, pior ainda, desorientando esses jovens a ponto deles cometerem massacres. Outra coisa também decorrente da febre da Wired, ou da internet, é que para poder consumir cada vez mais informação, começam a se popularizar drogas que deixam a gente cada vez mais ligado. E aí eu volto pro papo ali do começo, né? A gente hoje tá precisando tomar remédio para dormir. Isso já é um indicativo que alguma coisa não anda bem. Outro elemento que também tem a ver com essa Len malvadona é a criação de boatos, de coisas que na época não tinha nome e hoje a gente chama de fake news, e que serve acima de tudo para você destruir reputações. Por exemplo, a Alice, ela tem uma paixonite pelo professor, e um dia ela tá lá, dedilhando a chavasca, com muito prazer, pensando
pensando no prof, Diligente. e aí a lei malvada Nossa. tá espionando. Aqui, a coisa é muito metafórica. A menina não tá nem no computador, ela olha pro lado e tá ali, além virtual, olhando pra ela. Mas enfatizo, isso é uma alegoria. Tem a ver muito com as nossas fantasias, que muitas vezes na internet a gente acaba procurando conteúdos a respeito pra consumir, e de repente, alguém pode estar espionando a gente e usar isso contra nós mesmos. Cabe lembrar que aqui no Brasil a gente tem índices relativamente altos de jovens que acabam entrando em depressão ou fazendo até coisa pior por um determinado constrangimento, por algum cyberbullying. Mas afinal, existe mesmo a lei malvada? E essa é a grande pergunta do anime que vai sendo empurrada episódio a episódio. Tudo há de crer que sim, existe uma lei malvada, mas quem ela é? Além, a menina, estudante, que tem uma vida normal, ela fica o tempo todo se perguntando isso. Será que eu tô fazendo algo que eu nem lembro que eu faço? Ou será que tem alguém aqui se passando por mim? Essa história toda se complica porque começam a entrar outros agentes aí. De um lado você tem um grupo de hackers chamado Knights, os Cavaleiros, e que veneram a letra lambda. Caso você não saiba, tem um formato que lembra um compasso. Daí que o símbolo dos hackers acaba sendo um símbolo muito próximo também da maçonaria. Sim, gente, aqui ó, se prepara. A gente vai começar agora a entrar em teoria da conspiração atrás de teoria da conspiração. Esses hackers, obviamente, e mais uma vez aqui o anime é profético, eles acabam criando muita confusão. Por exemplo, eles acabam interferindo no sistema de trânsito da cidade. E isso produz uma série de acidentes, inclusive com pessoas morrendo atropeladas. Isso para não falar a invasão que eles tentam fazer nos computadores da Len. Eles conseguem, inclusive, fazer com que eles explodam. Sorte que a Len não estava no quarto na hora. No primeiro momento, esses caras se interessam pela Len. Ela quase entra pro clubinho. Porque essa menina que não manjava de computadores, muito rapidamente se torna uma hacker mega habilidosa. Só que ela tá desconfiada. Vocês lembram da colega dela que tirou a própria vida e que serviu de motivação pra Len usar os computadores? Pois bem, essa menina, que depois começou a mandar e-mails dizendo que ela ainda estava viva, ela disse que continuava viva na internet porque havia encontrado Deus. E por sua vez, esse grupo de hacker, os Knights, também veneravam Deus. Eles acreditavam, de fato, que existia um Deus na internet. Aqui, mais uma vez, o anime sendo certeiro, falando de subculturas e subreligiões que existem nos recônditos mais malucos da internet. Mas voltando aqui pra história, esse papo de Deus deixa a Len intrigada. Ela basicamente fala, ok, eu quero encontrar Deus. Só que ela percebe que ela tá no meio ali de um cabo de guerra, porque os microchips usados ali pelos computadores Navi, ou Apple, são produzidos pela Tachibana General Labs, e essa empresa contratou mercenários para ir atrás dos hackers. E quem eles estão pensando usar como cavalo de Troia? Sim, a Len. E aí você fica pensando, tá, por que eles estão atrás dos hackers? O que tá rolando afinal? Basicamente a gente descobre que a Wired, a internet, ela opera a partir de um protocolo 6, desenvolvido ali pela Tachibana. Contudo, havia um grande programador que trabalhava para eles, que havia desenvolvido o protocolo 7. O nome desse cara é Masami Eiri, e ele, depois de ter um conflito com a empresa, acabou tirando a própria vida. Contudo, lembrem do papo de que talvez as pessoas não estão sumindo? Então esse programador, agora morto, o Masami Eiri, ele não só conseguiu se manter vivo pela internet, como ele se tornou Deus. E aí você fica pensando, tá, essa parte tá muito sci-fi, aqui tá difícil de acreditar. Gente, aqui essa noção que tem no anime de estar vivo na internet não é exatamente a mesma coisa de você estar vivo aqui no seu corpo. Aqui esse papo de estar vivo na internet tem a ver com o acúmulo de informações, de dados sobre nós. Gente, para pra pensar, cada vez mais a gente tem páginas e páginas, principalmente no Facebook, que é uma rede mais antiga, de pessoas que já morreram. E tá lá as postagens delas, as aleatoriedades. Se uma IA pega essas fotos todas, pega essas mensagens todas, elas conseguem em alguma dose reproduzir, pelo menos parcialmente, esse comportamento. Não que no anime também a gente esteja falando de IA, mas eles estão pulando etapas, até porque isso é esperado, eles não tinham como saber direito como é que a tecnologia operar, afinal a gente tá falando de um anime de 1998, mas veja, não tá muito diferente de uma série de pesadelos e discussões a nível ético que a gente tá tendo agora, ligado à internet, inteligências artificiais, etc. Enfim, seja como for, ele é Deus. E ele agora está empregando esse protocolo 7. E está usando um grupo de hackers, os Knights, para atualizar isso de dentro para fora. Já a Tachibana, que é a fabricante e a desenvolvedora, não quer que isso aconteça. E o que seria o tal do protocolo 7? E aí agora vai ser fogo. Segundo o anime, eu já alerto, isso aqui é muito teoria da conspiração, a internet, ela começa com o caso Roswell. Aquele famoso caso de avistamento de alienígenas que aconteceu nos Estados Unidos em 1947. Que uma nave teria caído, que aliens teriam sido pegos pelo governo. Só para vocês terem uma noção como essa teoria da conspiração segue atual, hoje há muitos que dizem que a fibra ótica só existe por engenharia reversa da tecnologia alienígena. Então alienígenas que caíram em Roswell, valeu aí pela fibra ótica. Foi e vai ser pouquinho muito longe. Que o anime vai construir uma genealogia da internet um tanto conspiratória, misturando eventos reais com eventos absurdos. E vocês sabem, uma boa teoria da conspiração para de pé justamente porque tem muita verdade no meio de uma grande mentira. Continuando ali o caso Roswell, o que a gente acompanha no anime é o projeto Majestic 12, que foi desmentido, mas teria sido um grupo de 12 cientistas escolhidos pelo presidente dos Estados Unidos
Truman e que a missão deles era estudar Truman. os alienígenas ali encontrados em Roswell. Isso acabou fazendo que todos aqueles que estiveram ali envolvidos depois desenvolvessem uma série de teorias bastante interessantes. Só que assim, ó, gente, só pra deixar claro, esse troço foi profundamente desmentido, tá? Só que as pessoas que a teoria da conspiração que escolheu, essas existem sim. Tiveram uma série de contribuições bacanas, ou não tão bacanas assim. Enfim, é o caso do modelo dos 8 circuitos da consciência, do psicólogo e neurocientista Timothy Leary, e é uma parada doida, tá? E também Eu a acho que presença tá me de John C. faltando Leary, neurônio que era pra também um físico acompanhar e essas cientista que paradas. estudou a É, comunicação dos foi um golfinhos, mas também pouquinho procurou investigar o cérebro pra um humano, QI pensando aí até um mesmo pouco sobre acima. como que os sou efeitos meio de alucinógenos podiam mudar a nossa consciência. Também aqui aparece Entendi. Memex de Vannevar Bush, que é uma espécie de protocomputador e que na realidade surgiu um pouquinho antes do caso Roswell. Mas aqui no anime a gente amarra pra conspiração funcionar. Também aparece aqui o nome de Ted Nelson, um importante filósofo e sociólogo, criador de termos como hipertexto, hiperlink, hipermídia. Então vocês podem ver nessa origem conspiratória da internet, é uma série de saberes que estão além da compreensão humana. E o protocolo 7 Além da levar compreensão isso a uma humana, eu nova concordo. instância. Porque aqui o que eles estão buscando é conseguir acionar a ressonância Schumann para fazer uma integração completa do ser humano com o mundo virtual. E aí agora você deve estar pensando, que porra é essa de ressonância Schumann? Então, eu nem sei se eu vou conseguir explicar essa merda. Basicamente, a ressonância Schumann são os picos que acontecem no campo eletromagnético da Terra, que vai desde a superfície da Terra até as camadas mais baixas da ionosfera e que é profundamente afetado por tempestades, por descargas elétricas, raio. Hoje é todo um papo sobre o quanto que as mudanças climáticas podem estar afetando a ressonância Schumann. Porém, o que torna esse negócio popular, inclusive até hoje, é, mais uma vez, teoria da conspiração. Existe uma galera que Sempre acredita maluco. piamente que a ressonância Schumann é uma espécie de pulsar do planeta. Porque, de fato, quando você põe num gráfico, aquilo ali é uma pulsação. Só que daí tem gente que acredita que isso tem a ver, inclusive, com os nossos humores. Sim, dias de pico na ressonância Schumann são dias que aqui na Terra acontece algo terrível. Ou sei lá, tem algum tipo de correspondência, sacou? Eu não canso de me surpreender com o mundo. Mas cabe lembrar, nesse momento, não há nenhuma evidência que isso aconteça. O que eu vejo de físicos, de matemáticos falando, é que se a gente quiser pensar em influências no humor humano, o teu emprego merda é muito mais decisivo do que a ressonância Schumann. Fico imaginando o cara puto sendo explorado no trabalho e falando, cara, hoje eu tô com a cabeça fodida. E sabe por que eu tô assim? A ressonância Schumann, maldito. Seja Porque a como Terra for, tá aqui no pulsando. anime, a ressonância Schumann é pensada como Que esse pariu. espaço onde é possível habitar o pensamento humano. Sim, aqui a pira é a seguinte, é produzir internet Mano, na tá nuvem, muito- literalmente. Mas não exatamente na nuvem, e sim a partir da ressonância Schumann. Ou seja, colocar todos os pensamentos Pô, humanos quem acredita conectados nisso a tá partir num do ápice campo ali. eletromagnético que tem picos. E esses picos seriam os próprios movimentos do pensamento. Sabe aquele papo de internet das coisas? Então, aqui, Len está dizendo que é possível uma espécie de internet da Terra, na qual todos nós estamos integrados. Óbvio que aqui tem muito da ideia de inconsciente coletivo do psicólogo Jung, mas também tem muito do conceito de virtual que surge em pensadores como Pierre Levy, Gilles Deleuze e Félix Guattari. O que seria o virtual, segundo Deleuze, por exemplo? Nada Eu me senti aqui numa aula de história, tá ligado? Nos nomes É, da eu me galera. senti na aula de filosofia da Paula. Doutora Paola, muito obrigada. Caralho, moleque. Tipo, é uma Ela ficava noia. assim, entendeu? Tipo, eu sei coisa que eu Ah, não sei o que, chato. Quando eu vi, eu tava pensando numa fofoca, num negócio aleatório. Tava desenhando na minha mente, assim. E ela falando. Ah, não sei o que, o filósofo O sei o que, Jung, o pensamento do Jorge inconsciente. Aí eu, Junzinho. legal. Nada mais, nada menos do que uma nuvem em volta do atual. Ficou mais confuso ainda, né? Então vamos pro anime para ter um Me senti exemplo um pouco concreto, daí eu burra. explico a Bora. ideia. Além no meio dessa grande conspiração em busca de Deus, que na verdade é o protocolo 7, e que vai mudar o mundo a partir de uma internet onipresente, acaba também descobrindo quem é a outra lei maligna. E aí vem a complicação, tá? Na verdade, tem mais de uma lei. Inclusive, a própria equipe de criação do anime acabou tipificando 3 leis e diferenciando elas pelas expressões faciais, mas também pela maneira como elas eram escritas. A lei boazinha, que é essa menina japonesa, tímida e papapá, essa é escrita com kanji, ideograma. Depois tem uma outra lei que é mais ousada, e essa a gente vê em vários momentos ao longo aqui do anime. Tipo, tá lá a lei sofrendo e de repente ela muda de expressão e ela fica mega afrontosa. Essa, pra vocês terem uma noção, é escrita em katakana. E já a lei maligna, que é aquela que aparece na internet e provoca as coisas mais horríveis, é escrita com romaji, ou seja, com o alfabeto romano. Então você tem 3 leis, mas no fundo as 3 também é a mesma pessoa. E aí vem o plot twist mortal carpado aqui. Ao que esquizofrênica? tudo indica,
Len nunca foi humana. Ela desde sempre foi um programa. Contudo, ela é um programa que de alguma maneira conseguiu se materializar. Só que aí você começa a questionar o que é realidade. Isso o anime já coloca em termos gráficos. Desde o começo, desde o primeiro episódio, uma coisa que me intrigou muito são as sombras. Todos os elementos de sombra são compostos de manchas vermelhas, às vezes até em movimento. É como essas imagens geradas por IA. É muito realista, mas tem um elemento ali que é estranho pra diabo. E aqui é a mesma coisa. A sombra não bate com o que a gente imagina de mundo real. Então, aquela Len, a boazinha com a família, ela vai descobrir que a família dela provavelmente nem existe direito. O pai, na verdade, estava ali para fazer com que ela gostasse de computadores, para que o programa gostasse de programar. Enfim, isso tudo vai ficando nebuloso. Mas o ponto é que ela era muito próxima do pai, e daí começa a falar essa coisa confusa, porque o pai, que estava ali apenas para treiná-la, também se afeiçoou. Ele mesmo reconhece: eu te amei. Já a irmã da Len, ela pirou completamente. O que dá a entender que talvez ela seja humana. E ela acabou tendo contatos extremamente traumáticos com o fato de ela se ver como uma outra, como um duplo virtual, assim como a própria Len. Talvez então pode ser que a irmã dela seja um outro programa que não deu certo, que não aguentou a pressão de formar uma consciência e ter várias versões de si mesmo. Sei lá. Só que a irmã dela pirou. E aí funciona muito sobre esses traumas diante da internet. O quanto que o excesso de informação, de desorientação, pode gerar casos às vezes bastante agudos de psicose. É o que aparenta aqui a irmã da Len. Inclusive a nível bastante sobrenatural. Com ela vendo cópias de si mesmo pela casa. Que eu acho que é um negócio assim sinistro pra diabo. Contudo, o alicerce de Len no mundo real, que aqui a gente já nem sabe direito o quão real é Alice. É ela que o tempo todo clama pela humanidade de Len. Porque ao longo do arco da história a gente vai vendo a Len cada vez mais se transformar numa máquina. No final do anime, ela já tá toda atravessada de tubo, ela muito pouco ainda é humana. Só que tem vários momentos desse anime que eles vão mostrando o quanto que a humanidade ainda tá lá. Existe algo que a máquina não tomou conta. Quando um garoto que gosta da Len rouba um beijo dela. Ou depois, quando a Alice, que é um dos momentos mais bonitos do anime, olha pra Len, que tá ali dizendo que ela é só um programa, que a humanidade não importa, que o corpo não interessa, e daí a Alice coloca a mão no rosto dela, pega na mão dela e fala: mas eu tô te sentindo. Você é quente, você tem uma pele, como assim o teu corpo não importa? E daí a Alice coloca a mão no coração da Len e fala: o seu coração pulsa. Eu acho muito poético, eu acho lindo demais esse trecho, porque fica as duas repetindo junto o som do coração. Nesse gesto repetitivo, ainda assim elas conseguem restituir uma humanidade. Não tem como não olhar para essa cena e pensar alguém chegando para nós, nos tocando e dizendo: oi, olha para mim, larga um pouco o celular, larga um pouco o computador, tô na tua frente, olha pra mim. Não só olha a mim, me sente, sacou? Nem que seja a distância, mas sente que eu estou na tua frente. Só que a coisa não é simples, porque Deus estava usando Len a seus propósitos. Deus, lembrando, né? O programadorzinho safado lá. E aí a coisa descamba pro momento Akira de Katsuhiro Otomo. Ou seja, muito body horror, com monstros formados por pedaços de máquina e carne sintética. Porque assim, ó, pra vocês entenderem exatamente o conflito, Len existia Esperava pra tudo isso, conseguir menos um consumar monstro. o protocolo 7. Ela é o grande programa que serve para integrar finalmente a humanidade com a internet, fazendo com que não haja mais distinção entre o real e o virtual. Contudo, Len acaba se tornando poderosa que ela começa a questionar: peraí, acho que Deus sou eu. E aí você tem esse conflito com as implicações teológicas, porque Len decide sacrificar Deus, matar Deus. Olha o Nietzsche aqui de novo! Como você já pode imaginar, Len acaba se tornando deusa. Só que ela entende que ser Deus não é legal. Aqui vem a importante lição que a Alice trouxe para ela. Porque ser Deus é ser onipresente, ser onipotente, e isso é chato. Olhar para os outros à distância com uma certa impessoalidade que apenas torna a vida mais chata. Notem então como que nesse arco todo de Len aparece muito esse distanciamento, essa alienação que as pessoas vão criando em relação às outras pessoas, em relação a si mesmo, quando tem a internet atravessando as coisas. Inclusive como jovens vão a cada vez mais se desligando de conexões reais para ficar ali completamente em transe numa comunidade qualquer de internet. Então, mesmo com todos esses elementos sobrenaturais, o arco de Len lembra muito uma menina que está viciando demais o computador e tem uma outra amiga que está querendo trazer ela de volta para o mundo real, que continua sendo a grande companheira dela e que está deixando claro que essa maneira de viver à distância, como se fosse um deus na internet, ou seja, só espiando o que os outros postam e criando fakezinho para arranjar confusão, esse modo de vida não vai fazer dela feliz. Pelo contrário, vai fazer ela cada vez mergulhar mais num abismo onde ela vai se perder. Mas aí diante do anime vem a pergunta, né? O que é real? É por isso que aqui eu trago de volta o Deleuze. Mas de um jeito bem simples. Deleuze vai fazer uma distinção entre atual e virtual. Atual é aquilo que se materializa. Já o virtual é uma nuvem de possibilidades. Um exemplo que o próprio Deleuze dá é a memória. Toda vez que a gente lembra de alguma coisa, a gente lembra de um jeito diferente. Pode parecer que a gente sempre lembra igual, mas não é. Porque tem a ver com o momento que a gente tá, tem a ver com o que a gente aciona para fazer com que aquela lembrança se enfatize mais por isso ou por aquilo. Enfim, tem várias coisas que vão fazer com que as nossas lembranças tomem forma. E essas possibilidades... A Annalise, às vezes, nem tem, né?
No dia que a minha memória for boa, eu vou me vingar de todos que pisou nesse canal. Ah, Gente do céu. Vai gente, dar play. que doideira, que Campo loucura. virtual, Eu que sou um inclusive pouco burra pra ver retroalimenta essas o coisas. atual. Ou seja, a minha ação no mundo tem muito a ver com as virtualidades ao longo da minha vida, inclusive ao longo da minha memória. Obviamente, quando a gente vai pra internet, isso fica ainda mais complexo, porque o mundo virtual, o mundo da internet, é um mundo que, de maneira bastante óbvia, acho que isso está evidente para todos nós hoje em dia, atua demais sobre a nossa própria vida. Até que ponto, hoje, com essa sociedade dos algoritmos, até que ponto você já não está programado pela rede social? E não só quando você tá usando a rede social, mas quando você tá na rua. Até que ponto, por exemplo, hoje o fato da gente estar sempre com mais raiva, o fato da gente estar sempre mais irritado, o fato da gente estar sempre brigando mais, não tem a ver com o jeito que a gente foi domesticado pelas redes sociais, que em muito tem uma arquitetura para fomentar treta, porque treta engaja. Treta faz com que a gente fique cada vez mais usando as redes sociais. Ou seja, até que ponto uma espécie de ódio programado não produziu uma sociedade de monstros. E cabe lembrar, monstros que somos nós. Nesse ponto, então, a pergunta do que é real é quase que dispensável, porque a realidade é composta pela virtualidade e pela atualidade, por aquilo que está no campo das possibilidades e aquilo que se cara é muito concretiza. E tudo filosófico, isso véi. faz parte da realidade. Ele é muito Por isso que inteligente, vem quer o fazer um anime, roteiro radicaliza isso, colocando a gente sempre nessa instância, onde no final das contas, a pergunta do que é real é o que menos interessa. O dilema é muito mais ético. É um grande questionamento sobre como nós estamos nos comportando no mundo agora com a internet. Por isso que, como eu falei no iniciozinho do vídeo, LEM é um grande documento sobre o trauma que é a internet. O quanto que isso trouxe para nós muitas coisas boas, mas também trouxe uma série de mudanças radicais, trouxe uma série de problemas novos com os quais a gente ainda não aprendeu a lidar. Desde o anime até aqui, são quase 30 anos. E nós, Isso aí é os loucura. problemas, eles podem até ter contornos diferentes, porque hoje a gente tem tecnologias diferentes, mas os problemas são os mesmos. É assim como o verdade. sedentarismo para os humanos antigos, ou o advento da escrita, ou a formação das cidades, ou mesmo as tecnologias mais recentes como o telefone, o rádio, o cinema, a televisão, tudo isso teve um impacto cultural em nós. Tudo isso mexeu muito com a sociedade. E isso produz abalos psíquicos, isso produz trauma. E o que é doido é que isso está cada vez mais rápido, a gente não está tendo tempo de processar isso tudo. Por isso eu acho bastante poético e ao mesmo tempo sombrio quando a gente fica sabendo no anime como é que a internet foi criada. Não só pelas teorias da conspiração, mas por uma experiência específica que eu reservei para o final, que é o uso da energia psíquica de crianças para produzir máquinas. Sim, o protocolo 7, ele é uma concentração da criatividade de crianças, que inclusive foram mortas durante essa experiência. Aí você fica pensando, cara, que viagem, mas qual é o significado disso? Há vários, mas um que interessa aqui para nós é de pensar o quanto que, de fato, há muita criatividade, há muita imaginação na internet, mas também até que ponto essa nossa imaginação não está sendo sugada, consumida, esvaída de modo a no final não restar mais nada de nós. Sabe essa potência criativa de toda criança e que existe até mesmo em você que já está velho? Pois bem, até que ponto as redes não estão sugando o que restou da gente, inclusive das próprias crianças que agora estão tendo contato com elas. Então, diante desse problema filosófico e ético, como é que termina a LEM? Um final um tanto aberto. LEM consegue reprogramar a realidade, o que é uma coisa bem doida, fazendo com que ela nunca tenha existido. Isso fez com que aquela colega lá atrás não tenha tirado a própria vida, não existiu o tal do Deus, enfim, todas as coisas ruins não aconteceram. Mas aí com isso ela perdeu contato com a amiga dela querida, a Alice. Perdeu contato no sentido de intimidade, porque ela volta e meia reaparece pra Alice, dando a entender que a internet continua aí, e tem uma hora que elas conversam, a Alice não sabe quem é mais essa menina, mas olha pra ela e acha ela familiar. E a LEM responde pra ela, a gente não se conhece, mas a gente vai se rever. LEM diz, eu estou em todo lugar. Ou seja, LEM é o avatar da internet. E apesar de ela estar aí para conectar todos nós, ela, diante da Alice, tem uma conexão que é de outro tipo. Aliás, isso até aparece como diálogo mesmo, quando elas estão lá mega tensa, com a LEM cheia de cabo e tal, e a Alice pergunta, por que você se conecta com todo mundo e menos comigo? E a LEM olha pra ela e fala, com você eu não preciso. Ou seja, a minha conexão com você é tão forte, tão única, que não é um cabo de fibra ótica que vai nos ligar. Resumindo então, LEM é uma visão sombria sobre a internet, do trauma dessa experiência que mudou todos nós, que é a internet, e que joga pra nós uma pergunta tão difícil de responder que tá aí há muito tempo. O que nos torna humanos? Seja como for, mesmo sem uma resposta precisa, aquilo que a gente tem como humanidade, talvez valha a pena ainda lutar a favor. Precisamos nos conectar, só que não necessariamente pela internet. Eu não sei se Serial Experiment LEM tá disponível em algum serviço de streaming. Eu assisti daquele jeito que a internet permite que a gente assista várias coisas, mas obviamente por tudo que eu falei aqui, eu recomendo pra caramba. Como eu disse, me impactou muito, muito mesmo. Tanto que esse vídeo estava gigante. Diga aí nos comentários que outras obras cyberpunk que lidam com internet, com traumas, com questionamentos existenciais
sei isso, lá, hein? eu poderia comentar aqui. E pelo amor de Deus, não fale Evangelho. Já tem vídeo, embora eu preciso fazer mais. Mas pô, tem muitas outras obras. Sugiram aí, por favor. Sobretudo o cyberpunk japonês, que sempre Eu rende sinto que bastante. ele não gosta Além do Evangelho, tanto. também fica a sugestão para que você veja a análise que a gente fez aqui de Ghost in the Shell. Então tem bastante coisa aí pra se servir. No mais, peço que você siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal. Que isso, Pô, hein? que doideira, hein? Nossa, Nossa, vou gente, até é tirar muita meu gorrinho. informação. Vou tirar meu Inclusive, gorrinho. galera, nós estamos gravando isso no nosso especial de Natal. Gorrinho. Ai, eu tenho meu gorrinho. Sei do gorrinho. Nossa, que tá. Eu preciso. Tá Foco. esquentando. Foco. Pô, gente, que doideira. Que loucura. É até complexo, né? Porque, tipo, não tem muito do que a gente Comentar. comentar, porque é uma parada que é muito difícil de digerir, só que não é aquilo lá. Então quer dizer que tu não entendeu? Não, eu acho que eu A entendi. gente entendeu Eu bastante entendi. coisa. Só que ele abre tantas lacunas de Não, eu acho que eu consegui entender tudo. questionamento. Porque, tipo, eu não acho que ele traz uma parada. Tipo, o conteúdo desse cara, pelo menos no vídeo, é algo pra tu ficar, por exemplo, com um tipo de interpretação. Não, ele deu uma linha, sabe? A interpretação dele e é isso que a gente tem que seguir. Não, o que eu acho é que, primeiro, ele resume muito bem o anime, só que ele explora bastante os questionamentos filosóficos que o anime trouxe pra ele. Então é, realmente pra você terminar o vídeo pensando, tipo, ele fala o que nos torna humano, qual é o nosso futuro, quais são as consequências. E ele faz a comparação com pensadores filosóficos que existiram na história, né? E eu achei isso muito massa. Porque, querendo uma comparação com a realidade, obviamente, o objetivo deste vídeo em si foi fazer uma comparação com a Sim. realidade atual, né? Sobre a internet, sobre traumas, sobre benefícios e, no mais, malefícios, vícios. Ele conseguiu trazer isso aqui de uma forma que pra mim foi maestra, sabe? O cara arrasou. O cara Não, foi o muito roteiro desse cara tá sensacional, de bom. verdade. Ele é um cara muito inteligente, velho. Nossa Muito senhora, ele faz inteligente. altas ligações que eu tenho certeza que quem já viu tem coisa que nem pegou. Porque, cara, Pô, com muita certeza, coisa. a pessoa que assistiu esse anime vendo esse vídeo, ela consegue ter uma revisão sobre a parada, sabe? uhum. Então, aparentemente, ele é o cara que faz vídeos sobre animes difíceis. Numa perspectiva mais... Como Evangelho, né? Pra poder entender mais sobre tudo. Isso, Animes mais filosóficos que fazem você pensar um pouco. reflexivos. Reflexivo. E é isso, porra. Vídeo É foda, isso. incrível. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Assiste o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.